bem. Aí, o que aconteceu? Bom, chegou o Nacional, né? Nacional Sim. foi em Fortaleza, né? E aí chegou o grande momento aí da verdade, digamos assim, para essa dupla aí, o Ítalo e o Neto. E aí, tio Daniel, como é que foi o teu segundo Nacional como avaliador? Olha, foi um momento especial para a gente, né? Eu me sentia mais preparado como avaliador e eu sentia que a equipe estava mais preparada também com relação à última edição de 2016 para participar, né? A gente tinha uma expectativa, a gente tinha a meta definida e a gente precisava simplesmente alcançar aquelas metas, né? E trabalhar de acordo com o que a gente tinha planejado. E foi muito legal, né? Porque eles estavam tranquilos também, né? Os dois estavam muito tranquilos. A gente foi um dia antes, né, do previsto para a gente se adaptar um pouquinho lá, descansar para a competição. E aí, logo no primeiro dia, na ambientação, a gente já eu sofri um pouquinho da pressão ali na ambientação, né? Ah, é? Porque é o seguinte, a gente tinha ensaiado a ambientação. A gente treinou a Tá. ambientação antes de ir para a Certo, competição, né? Porque a certamente. gente fala... É um Isso. procedimento padrão treinar a ambientação. Tem gente que esquece de fazer isso. Acha que Aham. ambientar é... Não. Né? Ambientar é o primeiro dia de prova. E Isso. ambientar vale 0 pontos. Se eu for mal na ambientação, eu não vou perder nada. Né? E aí o Aham. primeiro dia já se torna o segundo dia, e assim vai. Né? Isso. E aí a gente sabe que uma boa ambientação é um primeiro passo para você ter uma boa competição, né? Uhum, Então, sim. a gente já tinha ensaiado isso da ambientação e no primeiro dia a gente chegou lá e começou a arrumar a área, os meninos começaram a fazer tudo conforme planejado. Tá. E uma das coisas que as outras equipes faziam, né? Eles tiravam tudo de dentro do case, tirava tudo do case, ficava aquela bagunça assim fora do case, e depois eles iam arrumando a área. E a gente não, a gente tinha treinado a nossa ambientação com o case dentro da área. E a gente ia desarrumando, tirando as coisas do case já na sequência certa. Né? Já existia Ah, uma sequência certa. vocês botaram dentro do case já na sequência de trás para frente, digamos assim. Isso, então já tinha todo um procedimento para desmontar o case já arrumando a área, né? Para não ter dois trabalhos também, ou então piorar ali o tempo de ambientação. Que a gente sabia que ia um tempo reduzido para a quantidade de tarefa que a gente precisa, né? Precisava fazer naquele dia, né? Uhum, E sim. aí, durante o dia, todas as equipes tiraram os cases e aí começaram as pressões, né? Dos avaliadores, do pessoal da organização. Ah, todo mundo já tirou o case da área, a Bahia não tá com o case dentro da área. E o case da gente é enorme, né? Ah, Sim, vamos lá, vocês estão demorando. Porque assim, ninguém conseguia ver o que estava acontecendo na nossa área, né? Porque o case estava na sim. frente, ninguém viu o que estava acontecendo. Sim, e aí, tipo assim, ó, só o case da Bahia tá lá, ou seja, estão atrasados. Esse é o julgamento que é feito, né? Isso, vocês estão Uhum, atrasados e tal. E aí uhum, eu comecei a sentir essa pressão, né? Do case. uhum, E uhum, aí eu falei, não, beleza, vou lá ajudar os meninos para ver se a gente consegue adiantar esse lado aqui e tal. Aí eu comecei a uhum. pegar as coisas de dentro do case e tirar e tentar arrumar, e eu perguntava para eles, né, o que é que eu posso fazer com isso aqui e tal. E eles não Tá, respondiam aham. direito, né? E eu perguntei de novo, o que é que eu posso fazer aqui para ajudar vocês? Aí o Ítalo olhou para mim e falou assim, sai da área, deixa tudo do jeito que tá e sai da área que você vai ajudar a gente. Se tu não atrapalhar, tu ajuda. Se você não atrapalhar, você Aham, ajuda a gente. sim. Beleza, tá bom. E aí depois eu me toquei, né, quando o Ítalo falou aquilo pra mim, né? Eu falei, caramba, eu acho que eu senti a pressão de outras pessoas falando comigo ali. E Uhum, beleza, eles continuaram a ambientação deles e eu fiquei tranquilo. O Ítalo tá confiante, o Neto tá confiante, vou deixar eles trabalharem, né? E uhum, acabou que a equipe que parecia ser a mais atrasada foi a primeira a terminar a ambientação, né? Quando eles tiraram o case da área, já tava tudo arrumado. uhum, Arrumado, já separado da forma certa ali e tal. E aí naquele momento eu falei, caramba, os caras já começaram direitinho a competição. Né? E uhum, ali foi o ponto-chave ali, eu acho que para o resto da execução das tarefas, né? Então a primeira uhum. lição ali no dia foi para mim, né? Não foi nem para eles, foi para mim naquele dia ali, de que tipo, caramba, eu não posso... Tipo, Se foi dá combinado, planejado, não faz diferente do que foi é, combinado, né? isso. Certo, Então eles certo. seguiram planejando ali, eu consegui, né, me conter um pouquinho mais ali naquele dia, né? Aham, E aí, perfeito. beleza, ambientação Daniel, feita, tudo organizado direitinho. show. Deixa eu te interromper, porque tem campeão mundial entrando na live aqui, Maurício Toigo, lá.
lá de Toronto, no Canadá, entrou na live, né? O pessoal está retornando para a live, o Marcelo Mendonça já entrou de novo, a Letícia também, e o Toigo entrando agora, aí vamos dar um... Oi, Toigo. Que legal. Isso aí, né? Isso é Olá. bom, isso é bom. Vamos lá. Muito bem, aí seguiram os dias de prova, né? Os dias de prova e tal, né? tinha módulo inédito novo, que foi uma surpresa para todo mundo. Foi no terceiro dia Terceiro dia não, foi no... A gente teve... Não, foi 4 dias de prova. Foram 4 dias de assim, competição, né? isso. Foram 4 dias, foi no terceiro dia e tal. E o terceiro dia, inclusive, foi o melhor dia da Bahia, né? Isso. Porque a Bahia entrou no último dia liderando a competição, né? Liderando a competição. Verdade. Conta pra nós esses detalhes aí, tio Daniel. Vamos lá. Primeiro dia de competição foi o módulo 1 e 2, né? E a gente fez muito bem esses 2 módulos. Fizeram no ritmo bom, entregaram dentro do previsto. Já mudamos a mentalidade, né, de querer entregar primeiro. A mentalidade era, vamos entregar 100%. Se a gente for a última equipe a entregar 100%, isso não importa pra gente. Importa é entregar 100%. E eu não lembro se a gente foi a primeira equipe a terminar a prova, e mesmo assim a gente conseguiu entregar no tempo bom. E a primeira prova, se não me engano, acho que não tinha... Não, tinha pontuação de tempo. Foram 3 horas e meia de prova. Acho que já começava com a sorte montada e a gente tinha que montar 2 estações ali no módulo 1. A sorte e a separate, né? E a separate começavam montadas e elas eram modificadas, isso. Né? Isso. E era bem desafiador aquela prova, e a gente já tinha treinado esse tipo de possibilidade, porque a gente sabia que poderia começar com estação montada. E já foi anunciado ou não que ia ser montado? Não, na verdade, de infra, ele a lista de infra aparecia, né? Para levar montado, né? Para levar montado, era para levar montado. Isso. Então a gente imaginou que poderia ter essa possibilidade também durante a prova. Então treinamos com tudo desmontado, treinamos com algumas das estações montadas, e a gente percebeu numa das tarefas que a gente fez antes de ir para o Nacional que a montagem, você começar com a estação montada, aparentemente parece ser mais fácil, mas não é. Mas não é mais fácil. Porque você tem um retrabalho ali, você tem que desmontar alguma coisa para você montar outra diferente. Então, parecia que o tempo era folgado, mas ele não era folgado, né? A gente trabalhou com o tempo bem justinho ali. E foi um desafio muito bom, assim. Se eu não me engano, tinha uma pontuação extra para a equipe que terminasse dentro das 3 horas ali. Eram 3 horas e meia de prova. Eram 3 horas e meia. E tinha um tempo mínimo de 3 horas. De 3 horas, isso. Quem terminasse dentro das 3, tinha pontuação máxima de tempo. Dentro das 3, tinha pontuação máxima de tempo. Isso. E a gente trabalhou na mentalidade. Não, vamos fazer. Se terminar dentro das 3, beleza. Com 100%. Mas se terminar com 3 horas e meia, 100% também, beleza. Então não vamos pensar no tempo, vamos pensar na entrega. A gente entregou com 3 horas e alguma coisa, um pouquinho mais de 3 horas. A gente perdeu uma pontuaçãozinha ali com relação à pontuação total. Mas foi uma boa prova. Eles entregaram, funcionou direitinho. Não lembro com relação às práticas profissionais. Acho que teve uma prática, ou tiveram 2. Primeiro dia, todas as equipes, de forma geral, né? Foram 9 equipes que participaram. A maioria das equipes tiveram um bom desempenho, né, de entrega dentro do tempo e execução. Tá aqui na minha frente, meu jovem. Vamos lá. Módulo 1. Então, módulo 1, a Bahia entregou em segundo, né, no tempo, e tudo funcionou. Tiveram uma prática. Ficaram com 13,79. O Rio Grande do Sul bateu em primeiro no tempo e foram praticamente 100%, fizeram 14,14. Eles passaram das 3 horas também, ninguém entregou antes de 3 horas. Aí depois veio manutenção tinha que trocar o terminal de I/O pelo modelo novo, né? Sim. E o mini terminal e o driver também tinha que trocar. Tinha o driver de uma esteira, também era o driver novo, tinha toda uma instalação ali. Né, legal. Sim. Pô, essa prova foi eu que fiz, né? Então eu foi legal, essa prova foi bem diferente do formato das outras edições, né? A gente não estava acostumado a
fazer Isso. atualizações das estações no módulo de manutenção. Isso aí. Geralmente fazer Então, só a manutenção, né? perfeito. Por que que eu tive que fazer isso, né, Daniel? Vou explicar aqui na frente de todo mundo, né, pessoal que tá... Por que eu tive que fazer esse tipo de coisa? Porque eu estava fazendo consultoria, né, com vocês, fazendo consultoria com o Amazonas, fazendo consultoria com o Rio Grande do Sul, então eu estava envolvido com alguns estados. Então eu tinha que sair um pouco do padrão, comum, né? do natural, do padrão, né? Então, quando acontece isso, né, eu vou tendo as ideias e tal, vou marcando e digo, esse aqui eu vou deixar para o nacional, esse aqui eu vou usar nas consultorias. Porque eu não posso fazer a mesma prova ou a mesma solução, né? Eu acho que assim não é legal isso, né? Então, na verdade, quando eu vendo uma consultoria, eu vendo um jeito de trabalhar e não trabalhar para aquela prova, para aquela... Não é assim. Na verdade, tem que ter um jeito de trabalho e qualquer prova que for, eu tenho que executar bem, né? Mas eu tenho esse cuidado de não colocar nas provas de consultoria o que eu vou botar na prova de um nacional, né? Para não, pô, o Ademir usou lá, agora está usando aqui e tal, né? Tem que ter esse cuidado, né? Aí nesse módulo 2, vocês entregaram... Eu não tenho os tempos aqui, tá, Daniel? Mas eu tenho as pontuação de tempo. Vocês entregaram um pouquinho depois. Eu acho que foi a quinta equipe a entregar, né? E eu estava tranquilo com relação a isso, porque a gente tinha conversado muito antes das provas de que, vamos lá, se tiver algo novo, gasta um pouco mais de energia com isso, mas garante que vai estar funcionando 100%. A gente combinou, né, de que se tivesse algo novo, a gente poderia gastar um pouco mais de energia naquela coisa nova para a gente garantir que ela vai funcionar do que querer entregar rápido e não funcionar direito, né? Sim, então, eu imaginava que quando depois que a gente leu a prova, né, no módulo que eles já tinham começado a fazer a tarefa, eu percebi que tinha coisa para ser substituída. Eu falei, aqui eu acho que eles vão gastar um pouco mais de tempo. Então eu imaginava que eles não entregariam em primeiros ali, porque eles iam passar mais tempo fazendo testes, enfim. E eu estava tranquilo também, né? Quando eles saíram também, eles estavam tranquilos, eu falei, bom, beleza, vamos lá. E na hora da avaliação também correu tudo certo, correu tudo bem. Tudo bem. Então, beleza, vamos lá. Estamos dentro do planejado, né? Então, o primeiro dia pra gente ali foi tudo dentro do planejado. Tava no ok ali. Isso, primeiro dia, Rio Grande do Sul em primeiro, tá? 26,64, 98% de aproveitamento. Segundo, Bahia, 25,82, 95%. Então, menos de um ponto, né? E aí depois o Amazonas aí estava em terceiro já com 87%, Santa Catarina 87%, e aí foi. E aquele dia terminou em pizza, né? Tem a foto da pizza aqui, terminou tarde pra caramba, e a gente chamou pizza lá para todo mundo, né? Verdade. Muito bem, aí chegou o módulo 3, né? Módulo 3, aí entrou a handling no final, armazenando, entrou acho que a measuring turning, algo assim, né? Estação de montagem de tampas. A measuring turning e a handling e a handling armazenando, isso. Então ele alimentava, ia para o fundo e depois armazenava, né? Isso. Nesse dia, o nosso dia não começou bem. Que na hora que a gente saiu do hotel para ir pro... A gente chegou atrasado no dia lá. Então, assim, o dia da gente já não começou muito bem, né? Não era justificativa para a gente ter um desempenho ruim na prova. Vamos lá, vamos concentrar, vamos fazer o nosso máximo. Beleza, eles começaram a prova, começaram bem, né? Fizeram todos os testes, os procedimentos conforme planejado. E a gente cometeu a nossa primeira falha na competição, que ali foi a minha primeira lição, assim, de caramba, eu não tinha percebido isso no treinamento. Né? Que foi o comissionamento do sensor, se eu não me engano, de um sensor que pegou a peça preta. Era o sensor óptico na esteira? Eu acho que foi na handling, ou foi na measuring, não lembro agora, que identificou a peça errada. Ou não identificou. E aí eles perderam esse ponto dessa peça, no módulo 3. E perderam bastante ponto, né? Perderam bastante. Foi logo no início do processo, acho que foi na measuring. Acho que ele identificou a peça errada na measuring, ele não identificou a peça e a peça ficou travada lá dentro da measuring, né? E a gente perdeu... Isso, foi na measuring mesmo, então tá confirmando aí. O sensor não pegou a peça preta, exatamente. E aí a gente já começou... Caramba, isso não pode errar, né? Não pode perder ponto nisso aí.
na alocação, acho que eles ganharam 100% da alocação, né? Estava dentro do planejado também, 100% de alocação, mas Sim, fizeram 100% na hora do de alocação. funcionamento a peça não foi identificada, né? E aí deu essa travada aí. E aí foi... jogou um balde de água fria na gente, assim, né? Poxa, logo no segundo dia de competição acontece esse tipo de coisa. Mas beleza, vamos lá, a gente ainda tem mais 2 dias de competição pra frente, né? Nesse dia, eu acho que desceu legal aí nessa posição, Na pontuação? mas também na pontuação, né? Mas Vocês mantiveram o segundo lugar, tá? Também não o Amazonas perdeu um funcionamento de 0-1, né? São Paulo funcionou, foi bem, só que não tinha ido bem no primeiro dia. Só Rio Grande do Sul que manteve em primeiro, manteve primeiro. Pararam, acho que uns aí 8 pontos na frente da gente, né? 6 pontos. 5 pontos. 5 pontos, né? Na frente. 5 pontos. Ele estava com 98% de aproveitamento e Bahia com 88%. Isso. Aí São Paulo cresceu, foi para terceiro. Né? E aí a gente já imaginava que ia ter um módulo de surpresa, né? A gente viu uma movimentação, o Daniel Pola, no Nacional. Chegou só para entregar o módulo. Nós na salinha fechado lá, testando lá e tal. Vai ter coisa nova. Gente, vai cair coisa nova aí, a oportunidade da gente dar recuperar isso aí, fazer o que a gente tem que fazer, beleza, vamos lá. Isso. Como é que foi encarar esse módulo de invase de grãos aí, um módulo novo, né? E esse módulo, tio, esse módulo nem tá à venda pela Festo, tá? Ele nem tá à venda. A gente conseguiu uma compra da Alemanha lá especial para o Brasil aí, foi bom. Que legal, que legal. Foi bacana a gente ter esse tipo de módulo, né? A gente não imaginava que fosse o módulo de Abu Dhabi, né? A gente imaginava que ia ter alguma coisa nova ali, mas a gente não imaginava que seria aquele módulo de Abu Dhabi. Quando eu li a prova e eu vi o desafio, eu falei, caramba, o Ítalo, na montagem, quando ele vê algo que ele nunca fez, ele sempre dá um gás a mais para ele desenvolver. E o Neto, ele sempre se concentra mais naquela coisa que ele não é nova. Então eu fiquei confortável quando caiu o módulo novo. Falei, sim, porque a posição deles, a atitude deles em relação ao novo é positiva. A gente trabalhou um pouco disso também, né? A gente teve atualização tecnológica dos equipamentos com relação a 2016, então a gente teve coisa nova e eu não coloquei tudo de vez para eles treinarem. Então, durante o período de treinamento, eu ia colocando algumas coisas novas para eles se adaptando e eu entender como é que funcionava a forma de trabalho deles, né? Durante esse processo de coisas novas. Então, eu conseguia direcionar um pouco mais do que a gente precisava ali durante esse período de treinamento. E eu fiquei tranquilo. Nesse dia, eu estava muito tranquilo. Estava mais tranquilo do que no dia anterior, né? Que a gente acabou tendo esse problema. E nesse dia, o dia começou perfeito pra gente, né? Deu tudo certo desde o início do dia, assim. Eu senti que aquele dia seria muito bom pra gente, né? E na hora que eles estavam lendo a prova, assim, eu percebo muito também, né? A forma como eles estão lendo a prova, que se eles conversam e tal. E aquela prova, aquele módulo 4, foi a melhor tarefa que eles já fizeram na vida deles. Vamos dizer assim, da mecatrônica. Acho que foi a melhor tarefa que eles fizeram, porque eles superaram todas as minhas expectativas com relação àquela tarefa, né? Eram 6 horas de prova, eles entregaram a prova com 4 horas e 40, se eu não me engano, né? Algo do tipo. Então, eu não tenho marcado, cara. Foi o único nacional que eu não tenho marcado os tempos, bicho. Eu acho que foram 4 horas e 40 que eles entregaram essa prova. Mas então, eles foram os únicos que acertaram tudo, tá? Eles tiraram os 3 pontos de tempo, o Amazonas chegou perto, o Amazonas funcionou tudo, mas o Amazonas perdeu uma locação do sensor indutivo lá atrás. Do sensor indutivo, do módulo de invase, que nem era usado para nada aquilo lá. E eles ficou sempre em 1 lá. Senão o Amazonas teria ido melhor ali. Esse módulo foi muito marcante porque eles estavam com aquele sentimento de, poxa, eu poderia ter feito 100% no dia anterior e eles queriam recuperar aquilo, né, no módulo 4. E eles sabiam que era a oportunidade deles fazerem diferente de todas as equipes, né? Se eles fizessem um deles ali e concluir 100%, seria, né? Tava todo mundo na mesma condição, vamos dizer assim. Né? E aí, eles começaram numa energia tão intensa aquela tarefa que eu fiquei com um pouco de receio de eles passarem mal, de eles não conseguirem, né, desgastarem muito rápido, porque a gente também treina o ritmo de prova, né?
São Sim, 6 horas de prova. são 6 horas, não é uma corrida de 100 metros, né? Isso, é uma Então maratona, né? Então, tem que dosar ali, né? e aí eu fiquei um pouco preocupado com aquilo, só que as 3 primeiras horas que eles fizeram de prova, assim, eu fiquei surpreso com o desempenho, né? Que antes da gente sair para o almoço, as estações estavam todas montadas. O Ítalo acabou de escrever, a estação estava montada antes do almoço. Isso, então eu fiquei, caramba, eles conseguiram fazer isso antes do almoço, né? E geralmente nosso planejamento vamos para o almoço com as estações montadas, só que isso com as estações que a gente já conhecia, né? Não com uma desconhecida. Não com uma desconhecida. Isso, então eu falei, caramba, eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. E a gente não tinha comunicação no almoço, né? A gente não podia conversar durante o almoço. Não podia. Era separado e tal, mas eu tava muito confiante. E eles saíram pro almoço com um semblante, assim, de confiança, né? E aí eu não sabia se ela tava, o status dela, né? Porque, assim, uma coisa é a estação tá toda montada, outra coisa é ver funcionando, né? Sim, e assim, comissionamento. Eles começaram a testar. E eu fiquei, caramba, eles estão testando a estação, então tá programado. Então aquilo ali começou, eu falei, eu acho que vai dar certo. Aí, vai dar certo. Os avaliadores começaram a juntar assim sim, porque é uma estação nova, aí o pessoal queria ver funcionar pela primeira vez o ciclo, né? Sim, e eu não queria chegar perto, né? Porque, pô, meu estado ali, a equipe que eu treinei, eu não posso chegar perto pra ficar olhando e tal, pra pegar mal. Sim. E eu ficava observando de longe, assim, querendo entender, né? Querendo ver o processo funcionar, mas beleza. Se tá todo mundo olhando lá em cima, legal. tá todo mundo olhando e tá funcionando, ou se tá todo mundo olhando, tá funcionando, né? Ainda quando eu vi o barulhinho do motor lá, que tá invasando. O Ítalo acabou de escrever ali, opa, tá invasando, né? Cara, aí... esse efeito é um efeito psicológico poderoso, né? Poderoso, assim, né? Sim. Tanto pro lado quanto pros outros, né? O cara já tá lá, caramba, né? E aí, com 4 horas e pouquinho, com 1 hora depois do almoço, né? E uma outra coisa também, que a gente sabe que é difícil você manter um ritmo que você estava antes do almoço, o mesmo ritmo depois do almoço, né? Porque a energia já estava um pouco mais baixa ali, né? Você já fez prova fisicamente, né? Mentalmente também. Não dá tempo de recuperar para você começar 100% da parte da tarde. E é difícil manter esse ritmo depois, né? E eles voltaram no ritmo bom. Não eles voltaram 100% como começaram a prova, mas eles voltaram no ritmo bom. Então, e aí as coisas quando vão dando certo, vai ajudando, né? O desenvolvimento das coisas. E tinha um outro aspecto, né? Porque lembra, estava muito calor lá, não tinha ar-condicionado. Depois eles enjambraram no segundo dia um ventilador com água lá e tal. Então o ambiente não era... Né? Era complicado, né? O pessoal se secando, o pessoal se secando. Eu lembro do Matheus lá do Amazonas com um paninho no pescoço e tal, né? Isso, e a gente foi, a Ludmilla foi a nossa chefe de equipe, né? E ela ficava lá de fora, toda hora ela chegava pra mim e falava, Dan, leva um paninho molhado. A Ludmilla colocou até ela levou a toalha do hotel molhada, colocou no congelador lá na competição. No momento ela levava essa toalha para os meninos, né, se resfriarem. Se resfriarem. Isso. Tava muito quente o ambiente e também te levava água, né, coisas para eles se hidratarem, coisas para eles lancharem ali durante a prova, porque eles estavam num ritmo muito intenso. Eles não estavam nem aí para água, não estavam nem aí para lanche. Sim. O foco era na prova. E a gente com medo deles passarem mal, né, do ritmo que tava, o calor que tava, e aí na hora que o Ítalo parou para beber água ou foi para tomar algum suco, algum tipo, quando ele parou para beber água, a estação estava pronta. 4 horas e 40 e poucos de prova. Eu fiquei, caramba, agora vai, né? E eles entregaram e saíram com e eu falei, pronto, eu acho que vai dar certo. E a segunda equipe que entregou foi a equipe do Rio Grande do Sul, foi com 5 horas e meia. Se eu não me engano, quase 1 hora depois. Foi uma hora. 1 hora e pouco. E eu fiquei, caramba, será que... Aí depois que eu fiquei com aquela dúvida, caramba, será que eles fizeram... Será que vai mesmo? 4 horas e 40, né? E a gente não estava acostumado a fazer prova para entregar tão cedo assim. A gente explorava o máximo ali do tempo, né? Só que tem aquela questão, e uma coisa que eu vi você falando com o Diego também na outra live, sobre a capabilidade, né? Não adianta você testar muito o seu sistema e depois de um tempo você deixar ele, né... Ele sai. Ele sai das características. Ele pode sair do ponto, né? Então tem que estar equilibrado nisso também, né? Tem que estar equilibrado nisso também.
E aí, Daniel, foi pro último dia, vocês estavam na frente, né? Porque vocês tiraram nessa prova, tá? 22,47. E a segunda equipe foi a Amazonas com 18,65. O Rio Grande do Sul, que estava liderando, fez 15,97. Ou seja, vocês tiraram 6 pontos, né? Então passaram 2 na frente. Entrou no último dia, vocês estavam quase 2 pontos na frente. E a gente aí, sabia como é que a gente foi na frente, entrar no último dia na liderança, meu camarada? Um sentimento, a primeira vez que eu tinha esse sentimento, né? Porque das outras vezes a gente subiu no pódio, né? A gente foi medalha de prata, mas em momento nenhum a gente estava em primeiro na competição. Né? E dessa vez não. Dessa vez a gente sempre entrava no último dia tendo que remar e torcendo contra os outros, digamos assim, né? Exatamente. E aí como é que foi entrar na liderança? O último dia só dependia da gente, né? Só dependia da gente cumprir o que estava dentro da nossa meta. Né? Até então, tudo que a gente tinha feito estava dentro da nossa meta de pontuação e faltava só ali cumprir com o combinado e chegar até o final. E aí no módulo 5 era uma etapa de manutenção, de erro, né? De manutenção, só que com diagnóstico de defeitos automático. Isso. Aquilo que eu te falei antes, né? Ou seja, essa função fazia muito tempo que não caía em nacional, né? Já tinha caído em mundial há muito tempo atrás. Então a probabilidade de algum treinador, né, novo aí, né? Você, o Baço, todos, né, eram novos, comparado comigo, digamos assim, né, dinossauro aí. Então fazia tempo que... Isso se o Paulão Villiger não tiver ainda na live, aí se eu sou dinossauro, o Paulo Villiger né, lá do início da... Bom, enfim. Então, essa função fazia muito tempo que não caía no nacional. Então, a probabilidade de algum treinador ter treinado essa função era muito baixa. Então, por isso que eu coloquei ela para deixar todo mundo equilibrado. Porque ali, na realidade, um nacional, a gente precisa ter a melhor equipe, ou as melhores equipes passarem pelo processo, né? E não só aquelas que fez aquilo que caiu na prova e tal. Isso não é necessariamente. Deixa eu registrar o Gilvan Menegoto entrando na live. Ele foi meu treinador lá em 97. Ah, que legal. 98, né? É o diretor da Autom aí, a empresa de automação aqui de Caxias e fornecedor aí para o Senai todo aí. E maravilha, seja bem-vindo. Gilvan, Trindade também entrando aí. Muito bem. E aí vocês foram para o último dia na liderança, justamente nessa etapa de watchdog aí, tinha que mostrar as fotos na HM, mostrar a mensagem lá e tal. E aí, Daniel, como é que foi aí? E aí que a gente estava confiante no último dia, porém a gente cometeu um erro de estratégia. Eu acho que foi estratégia ali foi tomada de decisão, né? Saber fazer o que tinha pedido, todo mundo sabia fazer. Mas, às vezes, um erro de estratégia pode te custar muito caro. E eu acho que eles traçaram a estratégia errada na hora de executar a prova. E eles deram prioridade a uma coisa que não era tão prioridade assim. E na hora na totalidade da coisa, não deu muito certo. Que influencia isso, influencia nos testes, influencia no tempo de prova, que você tem que ter o controle do tempo, né? E acabou que a gente não conseguiu fazer todos os testes e justamente na hora da avaliação... eles cometeram o erro foi na HM, né? Ele mostrou uma imagem que não era a que devia, ou ficou congelada uma imagem lá, alguma coisa assim, exatamente. Que eu me lembro. Exatamente. Na hora de apresentar na HM lá, o procedimento da HM que não ficou legal, né? Acho que deram prioridade errada ali na hora de executar os testes. Porque a prova de manutenção é uma prova com tempo mais reduzido, né? Então, toda essa pressão do tempo também, tem que saber controlar ele para executar as tarefas. E aí, eu acho que... E aí, enfim, aquela prova ali, a gente sabia que custou o nosso primeiro lugar, né? A gente sabia que a gente já tinha descido ali para segundo. Vocês caíram para segundo. Estavam 2 pontos na frente e aí caíram 2 pontos atrás, ou 1,5 ponto atrás. Isso. E aí foi pro último módulo de otimização com 1,5 ponto atrás. Otimização com 1h30, né, só. Isso, e a gente estava muito confiante na otimização também, porque a gente tinha treinado muito a otimização. E a gente sabia, agora é o tudo ou nada, né? De fato vai vencer quem é a melhor equipe. Então vamos lá, vamos para a estratégia que a gente treinou, vamos tentar seguir o planejado. Então essa foi a prova que fugiu, né? A prova antes do módulo 5 fugiu um pouco do planejado, mas vamos tentar garantir no módulo 6, que era a otimização.
fizeram muito bem a otimização durante, né, os procedimentos, testaram bastante e eles estavam bem confiantes também, né? Tanto é que a equipe que testou mais, eu acho, assim, tinha muito avaliador em cima também, vendo a prova sendo testada, que estava invasando tudo direitinho na hora, né? Aquele modo de invasão e evasão certinho. E aí chegou um momento da prova que eles já tinham terminado de otimizar, sentaram, cruzaram os braços e só esperaram o tempo acabar, né? Então, Sim, eles ou seja, aquela postura, teoricamente, estavam tranquilos, né? Então, beleza, vamos esperar a prova acabar. Né? Eu também estava tranquilo. Se eles estavam tranquilos, passava aquela tranquilidade para mim também, né? Sim. E, caramba, na hora de avaliar a prova, que aí acho que foi o pesadelo da gente ali, né? Na hora de avaliar a prova, eu tava de fora, assim, né? Não podia avaliar a minha equipe, eu tava vendo outra coisa. E aí eu vi o barulho da peça cair no chão. Aí eu, caramba, a peça caiu no chão. Caramba. Peça cair no chão não tá no procedimento não tá no aqui, procedimento, né? né? Não tá no script. Não é lugar de entrega. Em momento nenhum nos testes deles a peça caiu no chão, né? Eu, caramba, aconteceu alguma coisa errada, né? E aí, beleza. E aí volta o procedimento, né? Voltou tudo e tal. Aí eu falei, pronto, agora eu vou ver a prova, nem que seja lá do cantinho, assim, só pra eu ver como é que vai rodar isso aí. E aí, quando foi rodar o Bad Luck, né? Foram dar o start. Uma situação, né? Na transição entre as duas esteiras, quando a peça está virada para baixo, ela dá um delayzinho, né? Às vezes ela fica um pouco mais de tempo. Sim, né? fica roçando um pouquinho ali até pegar e atritar ali. Uma falta de atenção no comissionamento do sensor também. O sensor da próxima estação, ele estava identificando a peça, e era uma peça metálica, ela tem um reflexo muito alto, né? Ele identificou a peça na estação anterior, então a peça não tinha entrado na estação ainda. E aí ele tinha esse tempo, né, depois de identificar no sensor, para a Measuring puxar a peça e medir. E aí, como pegou o sensor antes, a Measuring puxou antes. E aí travou a peça na entrada da Measuring. Travou a peça na Measuring. Aquilo ali doeu, aquela travada ali doeu, né? O Ítalo baixou a cabeça na hora, começou a chorar e eu senti muito aquilo ali. Eu falando, caramba, eles não mereciam isso, né? Eles fizeram uma tarefa muito boa, eles não mereciam isso. Beleza, e a gente corria o risco da gente nem pegar a medalha de prata, né? Nem pegar prata, das outras equipes. Se o Amazonas funcionasse direitinho, acho que o Amazonas passava a gente, né? Eles passavam, sim. Porque vocês ficaram com 9,2 e Amazonas, Paraná, Minas e Rio Grande do Sul ficaram na frente de vocês na pontuação, né? Isso. E depois no final mesmo, né, a gente viu que o Amazonas deixou de classificar por detalhezinhos em 3 módulos diferentes. Um foi uma locação, outro foi uma lâmpada. Nessa prova foi a lâmpada que acendeu antes. No momento errado, isso. No momento errado, acendeu antes da peça cair na rampa. Ela acendeu e a peça caiu, assim. Se eu tivesse caído e eu ter acendido, o Amazonas tinha classificado em segundo. Tinha classificado em segundo. Então, Daniel, vendo assim, né? Cara, tem que ter algo a mais, né? O Papai do Céu lá sabe o que faz, né? E a equipe do Rio Grande do Sul fez 100% da prova, né? 100%, e merecido 100%. também, uma equipe muito boa, né? O Edson e o Arthur, né? É uma dupla muito boa. Eles, assim, foram medalhistas de ouro e mereceram ganhar a medalha de ouro. Porque eles fizeram um excelente nacional. Né? Eles vacilaram só no terceiro dia, justamente naquela prova que tinha aquele módulo novo para eles. E eles vacilaram ali. Os outros dias eles foram constantes, né? Ganharam com 91,83, vocês ficaram em segundo com 83,55, Amazonas 81,19. E 20 anos depois, está na minha frente aqui, né? 20 anos depois, um Bassanese e um Neukamp se encontraram, porque o Arthur, filho do Germano, meu parceiro de competição lá de 98, né? Então o cara, 20 anos depois, conseguiu exatamente, né? Foi 2019, a gente foi no Nacional de 90... 2018 a gente foi no Nacional de 98, então 20 anos depois ele conseguiu ganhar aquilo que eu e o Germano não conseguimos, né? Então, eles batalharam também, né? E aí, o gostinho da prata dessa vez foi diferente, né? Foi diferente das outras vezes.
Em 2016, 2014 e 2016, a prata foi um gostinho de conquista. A gente conquistou aquela prata ali no final. Em 2018, a prata foi com gosto de derrota. Porque a gente perdeu Tava na frente e perdeu o ouro no último dia. Perdeu o ouro no último dia, né? E aí, mas a gente sabia que tinha uma segunda oportunidade, né? Que teria o desempate. Então, daquilo ali eu falei, beleza, vamos agora a gente ainda tem uma segunda chance e vamos utilizar desse momento para ser um combustível para a gente conseguir converter isso lá na frente. Né? Sim. E a gente sabe que o medalhista de prata, ele é motivado por natureza. Eu fui medalhista de prata do Nacional, né? Só fiz o que eu fiz depois, ganhando 5 Nacional seguido, muito por causa daquela prata, na verdade. Né? Se eu tivesse talvez ido para o Mundial lá em 99, eu tinha ido para o Mundial, já tinha alcançado, estava fazendo outra coisa. Né? Não teria... então o medalhista de prata, ele é por natureza motivado. E aí vocês pegaram firme para preparar para o desempate. Só que aí o que aconteceu lá, tio Daniel? É isso aí. Aí a missão do desempate, os caras estavam com aquele sentimento, né? Todo mundo. Eu estava com esse sentimento também de caramba, a gente não pode mais perder essa chance. Né? A última chance agora no desempate, a gente tem que trabalhar em cima disso aí. E quando a gente voltou de Fortaleza, o nosso case demorou 2 semanas para chegar. Então a gente ficou sem equipamento durante 2 semanas. E aí qual foi a nossa estratégia, né? Vamos sentar essas 2 semanas e vamos estudar o que aconteceu. Vamos entender o que aconteceu na competição nacional para que esse erro não aconteça mais na etapa do desempate. E aí a gente encontrou uma falha gravíssima nesse processo, né, de estudo. 2 semanas estudando só teoria ali, entendendo como é que funcionava a nossa estratégia. Não era coisa tão fácil assim, né? E eu acho que foi muito legal. Foi um ponto que a gente amadureceu bastante, nossos procedimentos. Principalmente de comissionamento de sensores. Né? Que a gente viu que o que a gente errou, né, o que foi ponto crucial ali, tanto na otimização quanto no módulo 3, que a gente perdeu lá a identificação da peça, foi comissionamento do sensor. E tinha outras coisas também, né? Mas o ponto focal foi o comissionamento. Então a gente mudou algumas estratégias bruscamente e trabalhamos em cima delas quando os nossos equipamentos chegaram. E também colocamos situações novas, né? Porque a gente sabia que a etapa do desempate, as 2 equipes que classificaram, a equipe da Bahia e do Rio Grande do Sul, eram equipes que estavam num nível muito bom de treinamento. Então a gente sabia que quem fizesse a prova ia ser uma prova de alto nível. Né? Uma prova com um nível maior ainda do que a prova do Nacional, até porque no Nacional a gente tem algumas limitações de infraestrutura, né? Sim. Ali aumentou um pouco a infra e tal. Né? Isso, então a gente sabia que se a Nacional foi prova de fogo, o desempate ia ser mais ainda, né? Então, nos preparamos também mentalmente, a gente sabia que ia ser uma prova mais difícil, a gente sabia que ia ser uma coisa mais complicada, e também entendemos o que a gente tinha errado, né? E o que a gente precisava melhorar. E assim foi durante todo o processo do treinamento do desempate. A gente mudou de escola, a gente foi para outra escola, né? Ficava melhor para a gente treinar. Sim. E os caras estavam tão motivados, eles estavam com tanta vontade de ganhar, que a gente chegou num momento de desgaste físico e mental deles no treinamento do desempate, né? O rendimento, ao invés de subir, estava só descendo. Tava descendo, Descendo. Isso aí que eu ia... Tipo, quanto mais a gente treina agora, tá o efeito contrário, a gente desce. Isso. Né? Eu lembro disso porque, né, bem nesse período, né, eu fui fazer uma prova, tanto aqui em Caxias, quanto na Bahia, com as 2 equipes. E aqui o pessoal, assim, estava treinando, estava fazendo, mas estava tranquilo, digamos assim, né? Não estava sobrecarregado. E eu cheguei lá e vi vocês sobrecarregados. Né? Vocês fizeram... Aqui fez 80,97. Eu fiz a mesma prova. Digo, deixa eu fazer a mesma, sem eles saberem, mas eu vou ter a medição. Só que a nota de vocês eu não lembro qual foi. Porque eu perdi o relatório. Foi um pouco menor. Ali. Foi na casa dos 80 também, mas foi menor. Não, acho que foi até menos que 80, então. Menos, Daniel. Né? Foi 78, 77, então. Isso. Pois é. E aí, só que eu percebi que vocês estavam muito cansados.
né? Estavam realmente esgotados, precisava ter um trabalho de regenerativo ali, porque Isso. senão não iam chegar lá, né? E aí E aí, nessa casa aí, 70 e poucos, aí depois fizemos simulado, foi baixando até chegar na casa dos 60. E aí que ficou mais preocupante ainda, né? Fiz uma sim, prova pois com. é. Acho que o tio Marcos, lá do Amazonas, fez uma prova também lá em Caxias. E essa mesma prova ele veio para a Bahia, aplicou para a gente aqui e o desempenho Sim, foi muito abaixo, né? foi muito abaixo. Aham, E aí pois que o é. nosso alerta ficou ligado, né? É, eu já tive isso com equipes minhas no passado, né? E Aham. realmente é o overtraining, né? Overtraining é isso aí. Tu fica pensando, não, para eu melhorar eu tenho que treinar mais. Mas chega um ponto que não adianta tu fazer, em vez de 8, 10, 12, não é o tempo, é a qualidade, é outros Aham. pontos, né? Sim. Enfim, aí chegou o desempate, aí na época eu fiz uma prova, eu elaborei um projeto de teste, né, mandei para o Departamento Nacional, mas aí a prova não foi essa minha, foi o Marcos que fez a A prova do prova, né? Marcos. A Isso. prova do Marcos, na época ele ligou para mim e tal, a gente trocou umas ideias, né? Eu dei umas orientadas lá, mas a prova foi dele, ele que decidiu fazer as coisas. Eu nem estava no Brasil nessa época. A gente foi fazer um Uhum. encontro com a delegação da Rússia, né? E eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto, na volta, eu saí de Moscou, chegou em Londres. Quando cheguei em Londres, eu liguei meu celular, acho que era 7 de dezembro, algo assim. Aí eu recebi uma Uhum. mensagem de um expert lá de Alagoas, porque ele tinha acesso Os às resultados. notas, aos resultados. Ele me mandou a Aham. mensagem: olha, Ademir, o que aconteceu na mecatrônica e tal, né? Aí eu já saquei o que era, né? Eu já saquei o que era, eu só disse para ele: pois é, eu disse que os caras eram bons. Né? E aí nesse desempate aí vocês fizeram 77,8 e o Rio Grande do Sul fez 72,04. Tu acompanhou, né? Tu teve lá, Daniel, Isso. você junto com a Fernanda e tal. Você acompanhou pro lado de fora da sala, né? Eu sei como é que funciona esses desempates, né? Então ali a gente fica com o coração na mão e tal. O que Isso. foi o diferencial ali para eles realmente ficarem na frente e poder ter o direito de representar o Brasil no ano seguinte, que foi em casa? O desempate, né? Foi a primeira vez que a gente ia participar de um desempate, então a gente já estava um passo à frente de tudo o que a gente já tinha feito antes, né? Então isso tinha uma representação muito forte, né? E é o último passo para a gente chegar na tão sonhada participação do Mundial. Uhum, E eles estavam tranquilos, eu estava tranquilo. E uma conversa que a gente teve antes da gente fazer a primeira prova foi que, independente do resultado, se a gente classificar ou não, eu estava satisfeito com o trabalho feito. A gente fez o que tinha que ser feito, né? Durante o uhum, uhum. treinamento. Então, foi o primeiro ponto aí. Eles estavam tranquilos, eu estava tranquilo. E a gente foi também um pouco com a mente preparada para que, assim, o competidor ele não gosta de terminar a prova e com aquela sensação de que ele não conseguiu fazer tudo, né? Que a prova não estava acima do que ele realmente esperava ou do planejado. E a Tá, gente não sabia de fato durante o treinamento quem realmente ia fazer a prova. Se era você que ia fazer a prova ou se era o Marcos que ia fazer a prova. Mas a gente treinou todas as possibilidades. A gente treinou, a gente fazendo todas as provas dentro do tempo, a gente treinou fazendo prova que não dava para terminar, digamos combinações, provas que não assim. davam para terminar, provas muito difíceis, assim, o tempo subdimensionado, vamos dizer assim, o tempo muito Sim, pequeno para uma entendi. prova muito grande. E a gente Uhum, treinou isso uhum. também. E a gente já estava preparado para isso. Né? Sim. Aconteceu. A prova do desempate foi uma prova muito densa, foi uma prova desde o módulo 1 até o módulo 6, muito pesada mesmo. Então, Uhum, assim, uhum, a equipe que passasse por aquela prova ali merecia de fato, porque foi uma prova muito pesada. No uhum. primeiro dia, a gente não conseguiu terminar as tarefas, se eu não me engano. Nenhuma das duas equipes conseguiu terminar a tarefa. Eu não tive acesso ao resultado, mas quando os meninos saíram da sala e eles vieram conversar, eles falaram: tá muito pesado pra gente. Não, não deu. Não deu para terminar. E aí eu falei para ele: vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos fazer o que tem que ser feito. Agora vai entrar muito a questão estratégica, né? Uhum, Independente da densidade da prova,
faz o que vai te garantir Sim. mais pontos, porque quem é campeão quem ganha mais pontos. Isso, ali quando a prova é assim, tu tem que... Só que não é fácil isso, né, Daniel? Porque a gente sabe que a prova não tem a pontuação na prova. Tu não sabe o que vale mais, o que vale menos. Porque o regulamento não permite. Então os caras têm que tomar decisão em cima de algo que tu não sabe quanto vale. Não sabe, exatamente. É difícil isso, né? É difícil. É verdade. E aí, se ele gasta a energia dele com a pontuação que não vai garantir a maior parte dos pontos ali, não vale tanto a pena assim. E o primeiro passo na mecatrônica, o que a gente tem como mentalidade é, independente se você souber a pontuação ou não, o que vai te dar mais pontos é se a prova funcionar. Então faz o que tem que fazer para a prova funcionar. Independente se você vai errar uma lâmpada, se você não vai conseguir fazer uma lâmpada, se você não vai conseguir fazer um IHM, faz a prova funcionar até o final, que você vai garantir. Faz o ciclo, faz os movimentos todos, entrega, alimenta outra e... Exatamente. Faz isso ali, as lâmpadas, o HM, o frufru, segundo plano. E quando você lê a prova, e mesmo você sabendo que não vai dar tempo de fazer tudo, não trava sua mente, não bloqueia sua mente, porque a prova vai ser impossível de fazer dentro do tempo. Faz o que você conseguir fazer. A gente está aqui para vencer a prova e não ser derrotado por ela. Né? Certo. E essa foi a mentalidade da gente todos os dias. Não conseguimos concluir nenhuma prova até o módulo 5, até o módulo de manutenção. Não conseguimos concluir mas com observação. Não conseguimos concluir funcionamento assim. A gente errou IHM, a gente errou lâmpada. Mas o funcionamento aconteceu até o final. Eu lembro de um módulo que o Neto saiu da prova e falou assim, caramba, eu não estava conseguindo fazer uma regra de 3, de tão tenso que eu estava. Que ele tinha que fazer uma regra de 3 para colocar uma informação na IHM, né? Depois que ele saiu da prova, ele conseguiu fazer a regra. Ele falou assim, caramba, uma coisa tão simples eu não consegui fazer na prova. Mas não estava conseguindo. A adrenalina, tanta coisa ali, ele tem que ter o controle do tempo. Mas, enfim, funcionou. Funcionou. E a gente sabia, se tá difícil pra gente, tá difícil pra outra equipe também. Né? Sim. E no último dia a gente estava muito confiante. A gente percebeu que a outra equipe tinha cometido um erro, vamos dizer assim, um pouco grosseiro, né? E acabou grave e comprometeria muito, né, o desempenho deles. E a gente falou, opa, então vamos continuar na nossa mentalidade aqui, independente do resultado da outra, mas a gente sabe que a outra equipe também está com dificuldade, né? Então vamos lá. No último dia foi a otimização, né? A gente passou, depois que a gente saiu da prova, a gente foi pro hotel. E a gente não costuma fazer isso, e a gente fez isso nesse dia. Vamos ver o que é seguro fazer de otimização para a gente garantir a nossa classificação para o Mundial. E a gente sentou, a gente passou umas 2, 3 horas conversando. O Ariel estava com a gente no telefone, tentando ver as possibilidades do que a gente vai fazer de otimização, né? Porque a gente sabia o que tinha, o layout não ia mudar, né? Sim, o layout não ia mudar e otimizar tempo. Tinha ganhar tempo de ciclo, vocês já foram planejar o que onde podia e onde não podia. Quase 3 horas, os meninos foram pro quarto dormir, eles estavam cansados. Eu continuei com o Ariel no telefone e aí a gente parou e falou assim, cara, vamos esquecer tudo isso que a gente falou. O que importa é entregar funcionando. É funcionar. Menos é mais, né? Só isso. Depois de 3 horas, vocês pensando, voltou pro zero. Menos é mais. Menos é mais. Os caras acordaram no outro dia, a gente foi tomar café e... Galera, vamos fazer o simples. Esquece vamos tudo só entregar isso. Só entrega. Só faz. Se o tempo de ciclo durar 5 minutos, faz com 5 minutos. Foda-se. E se eu não me engano, durava quase isso aí, ou até mais. Então a gente... Eu não acompanhei a prova, o Marcos, eu não lembro se o Marcos me mandou ela ou não, mas do que eu fiquei sabendo, o ciclo era muito grande, tinha que fazer muitos movimentos de ir e vir, né? Eu, particularmente, as minhas provas, para quem conhece e tal, eu não gosto desse tipo de prova. Eu gosto de prova mais otimizada, assim, em relação a tempos, né? Que as equipes consigam ter início, meio e fim. Porque o que eu quero mensurar num simulado é saber se a equipe sabe se planejar, sabe executar, sabe garantir aquilo que foi pedido. Então tem que fazer todos os passos. Quando tem uma prova que você não consegue terminar ela, me parece que falta a mensuração de todo o processo, né? E aí eu não sei se... Né, tipo, eu vejo isso em outras modalidades, né? Tipo, ganhou quem conseguiu fazer mais.
Tá, mas eu fazer mais, sabe, no Mundial, e aí? Tu conseguiu, um monte de gente conseguiu terminar, e aí? E aí, pra mim, Não mas adianta, ok, né? Não É, adianta, e aí falta coisas, né? Então, isso. mas enfim, né? Cada um tem o seu jeito, as suas escolhas, e a prova era Isso. igual para todo mundo, e quem tirasse a maior nota levava, né? Eu não conseguia acompanhar o tempo de ciclo completo durante a prova, mas eu percebia que para testar uma peça levava mais de quase 3 minutos, se eu não me engano, 2 minutos e pouco para uma peça. Sim, E aí eu nossa. ficava. Aí eu pensei, né? Poxa, se a gente for fazer muita modificação, a gente vai perder o tempo da prova todo testando e não vai conseguir entregar. Vamos fazer o simples, vamos fazer o que dá para fazer, vamos fazer o feijão com arroz ali e entregar. Essa é a estratégia da gente. Uhum. E foi, os caras seguiram uma E foi estratégia feito na risca na, ali. na risca. Os caras saíram da Uhum. prova, abriram a porta, saíram pulando, comemorando e, né? E eu, caramba, tô tranquilo, Opa. né? Uhum, Primeiro uhum. passo, a gente fez o nosso trabalho, então a gente estava bem tranquilo, os meninos estavam tranquilos. Foi um alívio aquilo ali, beleza. E aí, já outra equipe, quando saiu da sala, saiu com a cara meio triste e tal. Pô, eu acho que não funcionou. Isso aí, a otimização conta muito no processo, né? Sim, sim. E foi aquilo, a gente terminou, o resultado não saía na hora, por mais que Não eles saia na fossem, hora. não Isso, saía, isso né? sempre fazem assim. Aí o cara fica louco, né? Porque vai receber É, só uma semana, 15 dias depois e tal. A emoção não é a mesma, né? Não é a isso. mesma. Mas o sentimento de verdade, Ademir, quando acabou aquilo ali, eu fiquei muito feliz. E foi o que eu falei para eles, independente do resultado, se a gente classificar para o Mundial ou não, eu estou muito feliz com o trabalho que a gente fez, que foi algo Aham, diferente de tudo que a gente já tinha feito até aquele processo, né? sim. E o principal objetivo também do processo, né, é formar excelentes profissionais. Eu tinha certeza que aqueles 2 caras que começaram o processo lá, sem saber muita coisa, eles eram excelentes profissionais naquele dia, né, se Uhum, tornaram sim. profissionais, excelentes profissionais. Então, eu estava Aham, tranquilo com o processo, independente do resultado. E eu nem criei expectativa com o resultado. Independente, nem criei expectativa. aham. E aí prorrogaram o prazo, a gente em casa já. A gente, Não vamos pro saía, né? Senai. Não Vamos pro Senai saía. juntar pra gente receber o Não, resultado pois, junto. pois é, aí no dia 7 de dezembro que eu recebi, vocês. Era o último dia lá, né? Eu já, depois que Isso. inseriram no sistema, eu já recebi. Mas vocês ficaram sabendo, sei lá, uma semana, 10, 15 dias depois. 15 dias depois, Eu não praticamente. podia falar pra ninguém, né? Eu tava numa angústia ali e tal, mas eu já sabia, né? É. E aí, cara, ó, Daniel, vamos fazer o seguinte, ó, a gente tá fechando a segunda hora. Cara, eu vou encerrar o nosso papo aqui e a gente vai fazer uma Beleza. outra live num outro dia sobre o Mundial. Tá? Pode ser, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, né? Show de Tá? bola. Então, vamos finalizar aqui. Como é que foi Vamos esse lá. sentimento de receber a informação e digo, putz, a minha equipe vai para o Mundial, né? Ou vai continuar o treinamento pro Mundial, né? Enfim, como é que foi isso? Conta pra gente aí. Olha, eu tava em casa, né, quando eu recebi a ligação e falaram, a gente classificou para o Mundial e tal. E aí eu fiquei parado, assim, né? Nem dei uma resposta na hora, assim. E aí que Mas eu. quem é que te passou Não, a mensagem? Quem é que te Foi passou? a Patrícia, né? Na verdade, a A Fernanda pa... tinha comentado comigo, mandou uma mensagem, mandou um print e tal, e todo mundo feliz, mas quem me ligou foi a ah, Patrícia, né? foi a Patrícia. Aham. E aí ela, né, tipo, classificou e tal, e aí, na hora, né, eu fiquei meio parado assim, depois como é que eu comecei a comemorar, né? Porque a ficha parecia que Sim. não tinha caído direito ainda, né? Primeira Aham. vez que a gente tinha classificado pro Nacional, depois a gente foi pra sede, todo mundo junto. E aí o pessoal reuniu lá, e todo mundo aplaudiu a gente e tal, a gente foi bem recebido. E assim, aquela semana, não foi só um dia, aquela semana inteira foi muito Toda legal, foi assim. de. Aham. E nossa, foi uma sensação maravilhosa, né? E é muito bom lembrar disso. E foi muito legal e foi merecido. Eu acho que foi merecido, né? A equipe se dedicou bastante. Eu conheço muito bem a história desses meninos, do Ítalo e do Neto. E eles são batalhadores e mereceram. Foi tudo muito bem merecido, né? Um trabalho bem Sim. feito, viveram como campeões e alcançaram, conquistaram aquilo, né? Então Uhum.
Eu acho que é isso. Certamente. Cara, eu vou fazer a live com eles, né? E aí eles vão contar várias histórias aqui que a gente não falou, que é deles, e vão Sim, deixar sim. para eles contarem, né? Isso Enfim, e aí. Daniel, te agradeço, né? Por essa tua disponibilidade hoje, foi fantástico. Tu vê que ainda tem assunto, a gente tem toda a preparação do Mundial, tem o Mundial que tu foi para lá também, né? E acho Sim, que foi sim. bem importante para ti ter ido. Mas na próxima semana a gente repete aí e aí fala essa segunda parte. Pode ser? Beleza. Eu que agradeço aí, Ademir, o convite, né? A participação. Muito bom relembrar esses momentos, né? É, é esse sentimento, né? De gratidão. Muito obrigado aí pela Uhum. participação. Tá bom. Eu que agradeço, eu que agradeço. Semana passada eu fiz com o Basso, eu falei para ele no final, cara, obrigado pelo que tu faz pela mecatrônica do Brasil e tal. Para você é a mesma coisa, né? Obrigado pelo que tu faz, né? Por esse teu papel de liderança aí. Isso é importante, né, para todos nós, tá? E o meu Obrigado. sentimento é de gratidão, né, por encontrar terra fértil. E nas vezes que eu fui para lá, né, consegui ajudar vocês a fazer essa mudança, e todas as mudanças que eu propunha, vocês aceitavam e não mediam esforços para colocar em prática, né? E foi uma construção, e, enfim, né? E tudo que vocês colheram foi fruto disso, né? Foi fruto disso. Não foi por acaso ou foi, né? Não teve nada de por acaso, teve muito trabalho, muito esforço, né? Enfim, então tudo isso é colheita, né, meu camarada? Tá bom? É isso aí. Beleza. Um forte abraço. Quer deixar marcado? Podemos deixar marcado para a próxima segunda-feira já. Por mim, fechou. Tudo certo? Beleza. Tudo Então, certo. na próxima segunda a gente faz a parte do Mundial toda da preparação para Kazan e como é que foi Kazan. Que legal. Tá bom? Fechou, Beleza. então. Forte Valeu. abraço, se Abraço. cuide. Olha aqui, como é que tem no braço aí? Tá. Olha aí, ó. Ah, Isso aí, ó. aí. A gente conta dessa pulseirinha depois. Depois. Na próxima. Tchau, Valeu. querido. Se cuide. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.